A luta emocionante de um cavalo pelo direito à vida e que foi envolvido em uma surpreendente batalha judicial. Que história é essa? Você vai conhecer a história do Franco, o garanhão manga larga que está provocando decisões inéditas na justiça brasileira. Um campeão que vale ouro, dono de uma beleza rara. Esse é o Franco, o cavalo que tem nome de general e que já escapou da morte por 2 vezes. Já vieram 2 vezes tentar sacrificar o animal. Mas agora ele enfrenta outro desafio: convencer a justiça de que merece viver. Para entender o que aconteceu com o Franco, o Domingo Espetacular foi até a cidade de São João da Boa Vista, a 230 quilômetros de São Paulo. Vamos conhecer de perto o centro de treinamento, onde o cavalo foi obrigado a ficar escondido e distante de todos. Franco é um cavalo da raça manga larga e nos 3 primeiros anos de vida ele ganhou cerca de 20 títulos. Hoje, essa belezura aqui está com 6 anos e nesses últimos 3 vive confinado. Uma possível doença infecto-contagiosa gerou uma polêmica e ele deveria ter sido eutanasiado. A doença teria sido descoberta durante um exame de rotina antes do Franco participar de uma competição. Ela é um mal milenar e mortal que surgiu no Antigo Egito. Essa doença tem cura? Não tem cura. E ela pode ser passada para o ser humano, também não tendo cura, levando a óbito tanto o animal quanto o ser humano. O resultado pegou os donos de surpresa e, por orientação do Estado, o cavalo de raça deveria ser sacrificado. O mais incrível é que, apesar de ser considerado portador dessa doença, Franco nunca apresentou os sintomas. A gente não consegue se conformar e acreditar em seguidas decisões que determinam o sacrifício de um animal absolutamente sadio. Por essa razão, o Felipe, dono do cavalo, não aceitou a sentença de morte e Franco virou o centro de uma batalha judicial. Com o decorrer do tempo, vimos que não era uma certeza ele estar doente. Foi um resultado que deu num exame que pode dar um falso positivo. É ou não é um animal maravilhoso? E olha que doçura que ele é. Símbolos de força e liberdade, o cavalo sempre ajudou a humanidade a vencer e sobreviver às guerras. Mas com o Franco é diferente. Ele precisa da ajuda da justiça para continuar vivo. Segundo o dono, o garanhão Franco está condenado injustamente. Eles correm contra o tempo para salvá-lo da sentença de morte. Como é que você recebe a notícia de que um parente está doente? É mais ou menos esse sentimento, é uma tristeza grande. Jovem, lindo, vencedor, Franco adora brincar. E talvez não entenda o motivo de estar afastado dos outros animais durante metade da sua vida. Gente, vocês não têm ideia, mas o Franco é tão adorado por todos aqui, que mesmo confinado, ele tem, digamos, os seus privilégios. Um deles é essa cocheira aqui que foi construída especialmente para ele. É onde ele vive nos últimos 3 anos. Lugarzinho bem espaçoso para ele, hein? Né, Franco? Franco do Pec, um cavalo da raça manga larga que ainda potro, foi comprado por quase R$100 mil, foi diagnosticado com uma doença incurável e contagiosa em setembro de 2017. A doença é o morbo ou lamparão. Causada por uma bactéria, ela ataca o sistema respiratório e linfático do animal. Até hoje, a ciência não descobriu uma vacina para combater o morbo. A gente pode dividir ela em forma aguda e forma crônica. Aguda, que vem com febre alta,
lesão nos seios nasais, secreção nasal purulenta, febre muito alta e pode levar o animal à morte entre de 7 a 10 dias. O exame foi feito por um laboratório brasileiro autorizado pelo Ministério da Agricultura. Depois de testar positivo para a doença, começou o drama de Franco. Durante 2 anos, o advogado Fernando Tardioli pediu na justiça o direito de coletar o sangue de Franco para ser analisado na Alemanha. O que a gente precisa deixar muito claro é que a Alemanha é referência no mundo no diagnóstico da doença de Murmel e utiliza uma metodologia muito mais avançada, né, muito mais moderna do que aquela utilizada pelos laboratórios brasileiros. A justiça brasileira autorizou. O sangue de Franco foi enviado à Alemanha e as 3 amostras deram negativo para a mesma doença. O advogado afirma que a disparidade entre os exames brasileiro e alemão é gritante. A metodologia utilizada na Alemanha, né, ela tem praticamente 100% de acerto em função do antígeno alemão que é utilizado lá na realização do exame. Então, nós estamos falando de métodos diferentes para diagnóstico exatamente da mesma doença. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo contestou o laudo alemão e impugnou o exame apresentado pela defesa de Franco. Segundo o Estado, o animal interditado tem mais de 10 exames positivos para mormo em testes realizados no Brasil e que o único exame negativo foi registrado pela análise feita na Alemanha. Sempre que se enviar para um laboratório aqui no Brasil material em nome do Franco, o laboratório vai sempre atestar novamente o positivo. E por quê? Porque, é óbvio, existe um receio de toda a repercussão econômica e financeira desse erro cometido no diagnóstico. A batalha judicial parece não ter fim. Numa decisão inédita nesta semana, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Souza Meirelles, concedeu habeas corpus para que o manga-larga Franco não seja sacrificado, pelo menos por enquanto. O habeas corpus é uma garantia constitucional para o direito de ir e vir, uma proteção à liberdade de locomoção do indivíduo quando esta se encontra ameaçada ou restringida de forma direta ou indireta. No documento, o desembargador concede a liberdade imediata ao equino Franco do PEC, que não mais será submetido pela mesma causa ao regime de isolamento sanitário. Veio os resultados. O veterinário que acompanha Franco há quase 3 anos disse que dias antes do exame, Franco teria sido vacinado e que isso poderia sim interferir num possível resultado falso positivo para o morto. A reação da vacina com o organismo pode causar um falso positivo nos exames para mormo. E isso há estudos que dizem isso? Isso são estudos. E perante toda a clínica do animal de não apresentar sintoma nenhum, não apresentar nada, a gente entende que esse animal não é positivo. O Ministério alega que a gente tratou o animal e esse animal está mascarando o exame, onde não foi feito tratamento algum nesse animal porque ele não apresenta sintoma nenhum desde o início do positivo no Brasil. O habeas corpus ainda não é garantia de vida longa, mas pelo menos já tirou Franco do confinamento. Ele voltou a conviver com a família, com os tratadores e com o dono. Enquanto não há uma definição sobre o futuro, o manga-larga continua sendo muito bem cuidado por dezenas de pessoas. Torcem para que o campeão vença a prova mais difícil da vida dele: superar o obstáculo do Estado brasileiro, que insiste em considerá-lo uma ameaça a todos e condená-lo à morte. Mas se depender dos amigos que conquistou nessa luta, o Franco vai sair vitorioso sim e continuar a ver esse lindo pôr do sol na fazenda por muitos e muitos anos. Vejam, é um animal, pelo que eu vejo, bem saudável, inteiro, muito bonito e muito manso. Meu Franco. Você não desiste não, né? Até onde eu puder, não. Pelo jeito ele sabe disso.